Boa noite. Câmeras de monitoramento flagraram um homem vestido com trajes parecidos com o de um padre furtando um celular no começo do mês em Santos. A ação foi entre 9h30 e 10 da manhã neste estacionamento no Gonzaga. As imagens das câmeras de monitoramento flagram um homem com camisa e calça preta, crucifixo no pescoço e Bíblia na mão, que aparece chegando ao local. Em seguida, paga e confere o troco. Segundos depois, olha para trás para garantir se nenhum funcionário está por perto. Pega o celular do balcão em cima de um caderno, coloca no bolso da camisa e sai do estabelecimento. O manobrista procura o aparelho dele nos bolsos e no balcão. Ele já veio aqui algumas vezes, né? Então, mas e como ele estava bem vestido e com a aparência de ser um padre mesmo, então não passou na minha cabeça que seria ele que tivesse levado meu celular. Até que eu fiquei procurando por todos os lados, até que a gente puxou na câmera e viu que realmente foi ele que tinha levado meu celular. Botado no bolso, levado embora. O funcionário registrou boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial da cidade. A equipe de investigação apurou que o carro usado pelo suspeito pertence a uma locadora de automóveis. Foi um prejuízo, que ainda estou pagando o celular, né? Aí, complicado, não dá para ficar sem celular, que agora precisa comunicar com todo mundo e o cara vai, faz uma coisa e atrasa a vida dos outros, né? Complicado. Às vezes nem precisa do celular, que ele já tinha um no bolso, mas pegou outro. Eu não sei qual foi o motivo dele ter pego meu celular. 3 funcionários do Pátio Municipal de São Vicente foram presos ontem pela Polícia Civil. Eles participavam de um esquema de venda de veículos apreendidos. Entre os detidos estava o chefe do pátio e um funcionário. O terceiro preso era um articulador que captava possíveis compradores para os veículos, sempre com dívidas de IPVA, multas e licenciamento. A Prefeitura informa que o caso está sendo investigado. Ontem foi o primeiro dia de funcionamento da nova sede da Coordenadoria de Assistência Judiciária Gratuita de Santos. A unidade está instalada dentro da Câmara Municipal e é uma parceria entre a OAB Santos, a Prefeitura e a própria Câmara de Vereadores. O atendimento vai acontecer toda segunda-feira, das 2 até as 5 da tarde, no primeiro andar aqui da Câmara Municipal. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da OAB Santos, Dr. Luiz Fernando. Queria que o senhor falasse quais são os atendimentos que as pessoas vão poder ter aqui na Câmara. As pessoas poderão ter atendimento tanto na área civil, que são aquelas causas de família, principalmente, alimentos, revisional de alimentos, execução de alimentos não pagos, revisional de alimentos, ação de investigação de paternidade, divórcio, são as áreas, dentro da área civil, a maior demanda. Também teremos atendimento na infância e juventude, tanto na área civil, que abrange as adoções, as regulamentações de visita, de guarda, e com relação também à parte de autuação infracional, que é a parte penal. Dentro da área criminal também teremos atendimento àquelas pessoas que estão sendo acusadas de um crime e que não têm condições de contratar um advogado particular. Elas têm que receber, no máximo, até 3 salários mínimos por mês, como comprovante de rendimentos. E todos esses atendimentos são de graça? O atendimento é totalmente gratuito à população carente de Santos. Os advogados recebem os seus honorários pela Prefeitura através de uma tabela de convênio com assistência judiciária. Então, para a população, o atendimento é totalmente gratuito. O que a pessoa tem que fazer para participar, para ter esse atendimento? Basta ela vir nas segundas-feiras aqui na Câmara Municipal e trazer os documentos da causa, ou trazer primeiro a dúvida para ser orientada a respeito do caso, para que traga os documentos pertinentes para uma segunda orientação talvez mais aprofundada, que leve ao encaminhamento para um advogado, porque às segundas-feiras na Câmara Municipal é feita uma triagem, uma orientação jurídica, e após isso é que é feito o encaminhamento para um advogado ser nomeado pela Prefeitura Municipal de Santos e que esse advogado vai receber no seu escritório particular esse cliente, esse munícipe assistido para fazer o encaminhamento judicial quando for necessário. Então, mas para o cliente, para o cidadão, totalmente gratuito o serviço. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos para Santa Cecília TV. 2 atrações turísticas do Gonzaga em Santos em reforma devem ser entregues em setembro. O antigo bonde de informações turísticas está sendo restaurado e vai ganhar pintura original em 2 tons de verde.
A tradicional fonte na Praça das Bandeiras contará com novos equipamentos de água e iluminação. A charmosa Fonte 9 de Julho, da década de 40, no coração do Gonzaga, é referência para os santistas e turistas que passeiam pela orla da praia. Depois de mais de 20 anos sem nenhuma reforma, passa por uma manutenção diferenciada. Além dessa parte de pintura, nós também estamos resgatando o que era a fonte no passado, é a parte de iluminação e no movimento das águas, com as bombas diferenciadas. A obra começou em maio e a previsão de entrega é dia 1º de setembro. A verba de quase R$ 516 mil veio em parceria com o governo do estado. Essa verba é uma sobra da reurbanização da primeira fase do Gonzaga. Então nós aproveitamos essa sobra, em vez de devolvê-la, usarmos no mesmo objeto. Com o início da Semana da Pátria, que todo dia 1º de setembro a gente faz o hasteamento da bandeira, nós queremos também devolver esse equipamento para o Gonzaga. Bem ao lado da Fonte 9 de Julho fica o bonde, que até fevereiro deste ano funcionava como ponto de informação, quando foi alvo de vândalos. O equipamento também passa por restauração. A reforma dessas atrações visa preservar a história da cidade. O bonde é restaurado uma vez por ano e, dessa vez, a proposta é deixar o equipamento idêntico ao que circulava em 1984 na cidade. Nesse ano, nós estamos associando essa manutenção a resgatar uma história antiga que se perdeu. Que história é essa? Em 84, esse veículo operou na praia. Ele saía do Imbaré e ia até o Canal 5. Então a ideia é nós resgatarmos essa história com as cores originais da época. São aproximadamente 2 meses de reforma. A entrega do bonde está prevista para o fim de agosto. O valor de R$ 10 mil gasto na manutenção veio da iniciativa privada. Se não fosse esse bonde, nós não teríamos a linha turística em Santos. Graças a essa iniciativa, que esse bonde se encontrava completo, eles nos possibilitou que nós conseguíssemos agregar conhecimento e, com os erros do passado, conseguimos implantar a nossa linha, que é um sucesso hoje em dia. Quando tu visita uma cidade e tu desconhece, como eu estou vindo pela primeira vez, então tu não conhece a história. E tu tendo algo assim, tu vê o que existiu, né? Como foi a cidade. E isso é muito importante para todos, né? Em tempos de crise, promoções são bem-vindas, não é mesmo? O comércio aposta em mais uma semana do desconto para aquecer os negócios em setembro. Nas vitrines das lojas, muitas promoções. Tudo pela metade do preço. A gente sempre procura o mais barato, o mais em conta. Então, a promoção sempre me atrai. Para quem não perde liquidações, uma boa notícia. Os lojistas preparam mais uma ação para aquecer as vendas. A 5ª semana do desconto. Dessa vez, vai ser entre os dias 16 a 23 de setembro. Para identificar as lojas participantes, é só procurar um adesivo com essa imagem nas vitrines. Nós escolhemos esse mês por ser um mês mais fraco de vendas e é um mês que antecede, é um mês que você está saindo do inverno, está entrando na primavera, quer dizer, é um mês que estava meio, vamos dizer, morto ali no meio do ano. Para orientar os comerciantes, o sindicato promoveu uma palestra sobre a produtividade no varejo. O especialista em comportamento do consumidor, Caio Camargo, deu dicas de vendas num período de crise econômica. As grandes dicas é uma loja bem chamativa, um preço e um produto de destaque e um atendimento sempre com excelência. O gerente Daniel Santos já participa da Semana do Desconto há 2 anos. Além de aumento nas vendas, o período de oportunidades representa a rotatividade de pessoas na loja. Dentro dessa semana, nós conseguimos aumentar o nosso fluxo em 40% e em vendas nós aumentamos os nossos números em 30%. Para o comerciante que gostou da oportunidade e quer participar da Semana do Desconto, as inscrições são feitas pelo telefone do sindicato, 2101-2881. Nasceu com 1.000 empresas, no segundo ano passamos de 2.000 empresas, no terceiro ano 3.000 empresas e no quarto ano 4.000 empresas. E a nossa expectativa é que esse número continue subindo, a gente chegue quase a perto de 5.000 empresas esse ano. Para os lojistas faz essa movimentação, levar o cliente até o empreendimento e fazer as vendas acontecer. Um fenômeno chamou a atenção de quem passou pela ponta da praia em Santos no fim de semana. O recuo da maré se estendeu do litoral de São Paulo até o sul do país.
Em algumas cidades de Santa Catarina, o retrocesso do mar chegou a 50 metros. A repórter Jéssica Santos tem mais informações. O motivo para essa redução da maré foi a passagem de um anticiclone e quem vai explicar mais para a gente sobre isso é o Renan Ribeiro, que é biólogo do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas aqui da Unisanta. Renan, é a primeira vez que isso acontece aqui na região? Na verdade, isso acontece normalmente, só que numa magnitude menor. Agora, com essa magnitude que ocorreu no final de semana, a gente pode dizer que foi a menor maré nos últimos 5 anos, pelo menos desde quando a gente tem registro por um marégrafo da praticagem de São Paulo. E por que esse fenômeno acontece? Então, isso aconteceu por conta da passagem desse anticiclone, né? Que, na verdade, esse ciclone é um núcleo de alta pressão que gera ventos intensos na região de mar aberto, né? E esses ventos, na região sul do país, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram predominantemente da direção nordeste e da direção leste aqui na região de Santos, com magnitude da ordem de 70 a 90 quilômetros até. E aí esses ventos, eles defletem a corrente para fora do continente. Na oceanografia, a gente chama isso de transporte de Ekman. Então, o vento nordeste, o vento leste, ele faz com que a corrente saia da região costeira, reduzindo assim o nível médio do mar. Nesse caso, nesse último evento, no final de semana, a gente verificou que houve uma redução de 90 centímetros do nível médio do mar em relação à previsão da tábua de marés. E aqui para a região tem alguma consequência? Não tem nenhuma consequência ambiental e também eu verifiquei, principalmente nas redes sociais, que existia um alerta de tsunami, né? E na verdade isso não existe, esse alerta, não vai ocorrer um tsunami por conta dessa redução do nível do mar, né? Então essa redução do nível do mar começou na sexta-feira, o ápice foi no final de semana, no domingo principalmente, e esse nível já foi voltando à normalidade e na terça-feira já se encontra nas condições normais, né? Então ele já voltou gradualmente à normalidade e não tem nenhum risco de tsunami ou de uma onda gigante atingir a região costeira aqui da Baixada Santista. Muito obrigada pelas informações, Renan. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. O acidente que resultou na queda de 45 contêineres ainda tem reflexos na Baixada Santista. Um grupo de peritos norte-americanos está no Porto de Santos para avaliar as condições do navio Pantanal e das cargas que não foram destruídas. Os especialistas trabalham para um grupo de companhias de seguro que deve pagar uma compensação financeira à amadora do navio. Além disso, os secretários de Meio Ambiente de 8 das 9 cidades da região se uniram para criticar a falta de informações por parte das autoridades sobre o acidente. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o engenheiro ambiental Hélio Lopes. Professor, boa noite, obrigado, por participar mais uma vez com a gente aqui no Caderno Regional. Professor, já conversamos várias vezes aqui mesmo no Caderno Regional sobre outros acidentes que ocorreram na região, mas nesses outros acidentes sempre havia um produto químico envolvido, na maioria deles pelo menos. Não é o caso dessa vez, mas houve algum tipo de dano ambiental também com a queda desses contêineres, professor? Com certeza. Não necessariamente precisa ser um produto químico, um produto perigoso. Qualquer tipo de matéria ou energia lançada no meio ambiente acaba causando um impacto. O impacto nesse caso qual vai ser? Vai ser sobre os animais marinhos, vai ser sobre a questão estética da cidade, as praias vão ficar totalmente tomadas por esses materiais, parte desse material ele pode vir a se solubilizar, entrar na corrente aquosa, então você perde totalmente o controle. Não somente produtos químicos vêm causar problemas ao meio ambiente. Nós estamos vendo algumas imagens ali, não é, professor? Eu cheguei a ver uma foto, inclusive, de um mar totalmente coberto dos produtos que estavam dentro desses contêineres. Muitos desses produtos, provavelmente, também afundaram no mar, não é, professor? Quer dizer, não há um balanço, por exemplo, do que flutuou e do que afundou, né, nesse caso. E tem muito material ali à base de isopor, plástico e tudo mais. Tinha ar-condicionado, inclusive, flutuando. E os animais marinhos, eles acabam comendo esse material, né? E vai para o estômago e muitas vezes vai morrer a quilômetros de distância do local, principalmente tartarugas, enfim. Agora, isso tudo, esse acidente, eu costumo até conversar aqui com nossos alunos, eles têm sempre uma componente, que é a ganância.
Então, eu ia perguntar isso para o senhor, professor. Quer dizer, o senhor tem informações de qual foi o motivo de ter ocorrido isso que ocorreu? Porque as autoridades simplesmente se calaram e não dão nenhum tipo de informação, até por isso essa mobilização dos secretários da região, porque fica difícil de obter qualquer tipo de informação por parte da autoridade portuária. Sem dúvida. Agora, você vê bem, um container, ele viaja por vários oceanos com condições adversas, muito pior do que essa condição que nós temos aqui na Baixada, e não acontece nada. O container ele se mantém firme dentro do navio, desde que ele seja apeado, chama, né, ou bem fixado, né, sobre o costado do navio. Uhum. O que deve ter acontecido? Esse navio ele estava no porto da BTP. Ele carregou parte das cargas, mas precisaria carregar mais. Ele mudou, precisava mudar de pier. Não havia espaço suficiente nesse pier. Estava ocupado. Ele saiu para dar um tempo, ficou na Baía de Santos e certamente não amarrou os containers porque ele voltaria. Voltaria para carregar mais. Com certeza foi isso. Ele voltaria para carregar mais. Só que ele teve a infelicidade de ter uma mudança de tempo e aí ele até deu sorte, porque ele poderia a carga ter se deslizado e até emborcado esse navio. Aí causa um desequilíbrio na embarcação e poderia ter tombado, né? Poderia ter tombado. De quem é a responsabilidade nesse caso, professor? É o comandante. Do navio? Do navio. Ele é responsável por isso? Ele é o responsável. Você não faz nada no navio sem a ordem do comandante. Como resolver esse problema agora, professor? Quer dizer, quem vai ser responsabilizado? O comandante do navio, a operadora, o Porto de Santos, a Amadora? O navio, com certeza, ele pode ser até arrestado, até que se resolva esse problema. Aí, por exemplo, já tiveram casos aqui em Santos de acidentes com produtos aí perigosos. Sim. Por exemplo, aqui no Porto de Guarujá, onde houve vazamento aí de emissão, né, na atmosférica em função do descarregamento de carga de enxofre, né, e até com morte de operador. O Ministério Público entrou com uma ação civil e pede já o arrestamento do navio, né, enquanto ele não se resolver e não pagar todo aquele prejuízo, ele fica retido no porto. Que é o caso desse navio, ele está aí no Porto de Santos ainda? Ele está no Porto de Santos. Agora, a PNI, que é um clube internacional, ela veio certamente aqui para o Brasil, não para fazer uma perícia. A perícia é feita pelos técnicos brasileiros, pela Capitania dos Portos. É que ela também quer ter certeza absoluta do que aconteceu, porque ela que esse clube indeniza. É um grupo de companhias seguradoras, né? Então, eles querem verificar. É uma contribuição de todos os armadores, né? E quando acontece um acidente, ou no caso, por exemplo, de um navio vir a afundar, eles ressarcem esse prejuízo, né? Então, mas eles querem saber. Muitas vezes você tem um navio velho, vai colocar ele no fundo para receber um navio novo. Então, isso tudo tem que ser visto por ele. Não é uma má ideia para os caras, né, professor? Professor, obrigado, viu, mais uma vez por participar. O senhor trouxe uns alunos aqui hoje para conhecer aqui a Santa Cecília TV, o Caderno Jornal. São alunos da Engenharia Ambiental, é isso que o senhor me falou? Eles são da Engenharia de Segurança do Trabalho, mas a matéria que eles estão assistindo é a parte de proteção ambiental. Obrigado, viu, professor? Obrigado também aos alunos que vieram nos acompanhar aqui hoje. Hoje é feriado em Cubatão. A cidade comemora o dia da padroeira Nossa Senhora da Lapa. Houve uma programação especial de missas e procissões. A igreja matriz ficou lotada logo na primeira missa do dia. Foram momentos de emoção entre os devotos. Aqui foi onde eu casei, né? Nessa igreja, minha esposa. Eu fiquei muito emocionado, né? Lembrando o que aconteceu há 6 anos atrás. O que a Nossa Senhora da Lapa representa na sua vida? Tudo, né? Sem ela nós não somos nada. Então, a fé nós temos por ela. Nossa Senhora é nossa mãe, né? É sempre a nossa mãe.
A devoção em Cubatão começou no século XVIII, quando os jesuítas vieram de Coimbra, em Portugal, e ficaram na fazenda geral aqui da cidade. Trouxeram a imagem de uma santa, que permaneceu ali por 300 anos. Quando a encontraram, ela foi batizada de Nossa Senhora da Lapa. A comunidade católica construiu uma capela no local, que mais tarde virou paróquia. A oficialização de Nossa Senhora da Lapa como padroeira de Cubatão aconteceu em 1965. Nossa Senhora da Lapa ficou conhecida por acolher e dar esperança aos pobres e humildes. É um dia especial porque essa devoção é celebrada de modo particular aqui na nossa cidade, é feriado em Cubatão, e também pelo fato de nesse dia nós temos muitas invocações marianas que são celebradas na igreja por ocasião do dogma da Assunção de Maria. Então é uma festa para Cubatão, mas é uma festa para a igreja do mundo inteiro. A programação aconteceu durante todo o dia e também marcou a despedida do pároco Felipe. O religioso seguirá para Roma para aprofundar os conhecimentos. Parto com saudades, mas parto também com alegria de poder aprofundar a fé e de poder colaborar com a Igreja do Brasil, estudando e depois retornando para a missão. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal, você se mantém informado sobre as notícias de Santos e região. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.